Jesus, ele é o Verbo de Deus. Jesus, ele é a manifestação do ato, verbo, palavra, ação. São essas coisas que nós temos que analisar nas Escrituras Sagradas. Toda a obra de Deus, toda a profecia, todos os mandamentos foram realizados em Cristo Jesus ali. Ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu toda a palavra, nele estava todas as profecias dadas do Messias. Por isso que o livro de João ele vem trazendo a grandeza de Jesus. Ele traz um Jesus homem, mas dentro de si a divindade de Deus. Jesus ele era o próprio Deus. Ele testifica isso em todas as Escrituras. E o livro do autor, o apóstolo João, ele vê isso de uma maneira tão grande que ele se considerava aquele pelo qual o Senhor o amava, e traz para nós um texto maravilhoso, aonde podemos ver Jesus como Deus, Jesus ensinando a humanidade como Deus. Por isso, nas Escrituras diz que aprenderíamos com o próprio Deus, não homens, mas o próprio Deus. E as Escrituras é o próprio Deus falando. Ela contém fatos históricos, ela contém também fatos geográficos, mas contém também a palavra de Deus nas profecias, nas revelações, nos ensinamentos. E hoje vamos aprender duas coisas interessantes. Qual é a obra de Deus? O que você deve fazer para estar praticando a obra de Deus? E qual que é a vontade de Deus? Vamos ver isso no livro de João, no capítulo 6, verso 27 e a 29, e os versos 39 ao 40. Verso 27 a 29 diz o seguinte: trabalhais pelo pão, não pela comida que pereceis, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Pois nesse dia Deus o Pai imprimiu o seu selo. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticar as obras de Deus? Jesus lhe respondeu: a obra de Deus é esta, que creia naquele que ele enviou. Fazer a obra de Deus é muito simples. É só crer em Jesus. Não há complicação. Não precisa disso, daquilo, abrir mão disso. Não, é crer em Jesus. Porque o Espírito Santo vai te instruir em tudo que você deve fazer para as boas obras. Mas a obra é crer em Jesus. E qual que é a vontade de Deus? Jesus também responde nesse capítulo. E a vontade do que me enviou é esta, ou seja, a vontade de Deus que enviou Cristo, que eu não perca nenhum de todo aquele que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu ressuscite no último dia. A vontade de Deus é que você tenha a vida eterna. A vontade de Deus não é nada além disso. É que você tenha vida e vida em abundância. Que naquele dia da restauração você seja ressuscitado com Cristo. Assim como Jesus também padeceu, passou pela morte, venceu a morte, ressuscitou e está vivo. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Talvez você tenha andado preocupado, desiludido, sofrendo, mas eu quero te dar uma boa notícia. Jesus é a solução dos seus problemas. Nesse tempo presente e no tempo vindouro. Pois a vida eterna só se encontra em Cristo. A promessa da Bíblia não é riqueza. Não é coisas presentes nesse tempo. A principal promessa é a vida eterna. E isso Deus diz na sua palavra.
Quai, seu app de vídeos curtos.